A nossa mensagem vem do livro Vigiai e Orai, de Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, se intitula Críticas a Esmo. Não teças críticas a ninguém. Sobre a terra, todos são vulneráveis. Auxilia. Sê condescendente. Todos agem movidos pelas suas carências. A fragilidade é própria do ser humano. Habitualmente, caímos naquilo que mais condenamos. Tem sempre uma palavra que justifique a falta alheia. Não reforces a opinião de ninguém contra este ou aquele. A rigor, ninguém erra porque se compraza no erro. É a ignorância que nos induz a infelizes opções e equivocadas escolhas. Viver é um constante aprendizado. Então, nós estamos aqui convivendo com as nossas dificuldades, aprendendo. Um ensinando ao outro, um aprendendo com o outro. Então, uma boa noite para todos, uma boa palestra para todos nós. Este é o momento de nos desligarmos lá de fora. Tudo aquilo que nos prende lá fora, vamos deixar de lado, para que agora possamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Amado Mestre, Jesus querido, e mais uma noite de reunião aqui estamos. Viemos conosco, acompanhados de nossas alegrias. Estamos felizes por podermos chegar aqui. Mas muitos de nós, Senhor, têm preocupações. Muitos de nós têm enfermidade e chegam à nossa casa esperançosos para serem tratados, curados. Enfim, Senhor, eu só não vou declinar a situação de cada um de nós. Não precisamos, tu bem sabes do que se passa em cada um. O que desejamos é paz, harmonia, para que durante a reunião, enquanto o nosso companheiro está trazendo o estudo da noite, sabemos que estamos sendo tratados aqui no lugar onde estamos. Por isso, Senhor, quero pedir aos nossos guias e protetores, amigos nossos, que nos permitam, em nome de Deus, estar dando início à reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos ter o estudo hoje com o nosso companheiro, Dr. Paulo César. Esteja à vontade, doutor. Senhoras e senhores, boa noite, perdoe o atraso. Eu não acredito em milagres, mas se conseguir chegar aqui com 15 minutos de atraso, vou ser obrigado a acreditar que eles existem. Bem, eu agradeço imensamente a lembrança do nosso nome para que nós estivéssemos aqui nessa noite com os senhores, discorrendo sobre um tema muito interessante, que é um livro lançado em outubro, que se denomina A Face Oculta da Medicina. Sou médico, sou cirurgião, e a maior parte dos pacientes que são operados por mim são cancerosos. E eu confesso aos senhores que há 35 anos atrás, eu era uma pessoa absolutamente descrente.
acreditava naquilo que eu palpava, porque nenhum dos pacientes que eu operava, eu via o espírito, eu via a alma. Os seus corpos todos eram materiais. Mas uma coisa sempre me intrigava. Se os nossos corpos são feitos com os mesmos átomos e as mesmas moléculas que compõem a mesa que aqui está, por que é que eu estou vivo e a mesa não está? Porque, evidentemente, existe alguma energia que está concedendo vida ao meu corpo. Embora eu fosse descrente, eu convivo com médiums no meu lar desde criança. Principalmente meu pai, que é um médium vidente de grande potencialidade. E meu pai começou a ver o plano espiritual com 6 anos de idade. Ele hoje está com 89 anos. Então, quer dizer, há 83 anos atrás, ele começou a ver os espíritos que estão aqui, mas nós não estamos vendo. Acredita-se que em torno de 7% dos homens e mulheres apresentem a capacidade mediúnica, ou mais ou menos. Há 83 anos atrás, com 6 anos de idade, o meu pai começa a ver os espíritos bons, mas também os espíritos decaídos, inferiores, que querem o nosso mal. E uma criança com 6 anos começa a ficar aterrada, com medo de adormecer, só conseguindo dormir no meio do pai e da mãe, segurando a mão de cada um. E aí o que a família faz? Leva a criança ao médico, para que o médico aconselhe o que se fazer, porque não pode uma criança de 6, 7 anos de idade ter visões. Há 83 anos atrás, qual foi a orientação médica para aquela criança? Que ela fosse submetida a sessões de choques elétricos. Então, há 83 anos atrás, os médiuns eram tratados com choques elétricos, porque eles estavam ficando doentes mentalmente. E a forma de se conseguir libertá-lo daquelas visões seria submetê-los a choques. Evidentemente, os choques elétricos de nada adiantaram. O meu pai conseguiu, ou continuou vendo cada vez mais, até que a minha bisavó, que era kardecista, se aproximou e disse: bom, vamos tentar acalmar essa criança. Como? Levou o menino em Santa Cruz, de trem naquela época, e o menino foi submetido a passes magnéticos através de uma outra médium muito desenvolvida. E a vidência do meu pai, ela foi bloqueada. A vidência dele só veio a ser aberta com mais de 40 anos de idade, no grupo que nós pertencemos, chamado Frei Luís, que o meu pai, sentado na assistência, como os senhores estão aqui agora, abriu-se na sua frente uma tela e ele viu um lírio vibrando naquela tela. Só ele via, que ele é o médium. E o lírio é o símbolo de Frei Luís, que era um frade franciscano, que viveu em Petrópolis e conseguiu ali desenvolver uma caridade cristã de tamanho poder, de tamanho alcance, que ele passou a ser considerado naquelas cidades serranas como um santo. Então, aqui está a nossa primeira grande lição da noite. Eu pertenço a um grupo espírita kardecista cristão, que é comandado por uma entidade católica, que tem como ajudante mais 2 entidades católicas, Frei Leonardo e o Padre Isabel, donde deduz-se que nós é que nos dividimos em espíritas, em católicos, em protestantes, em judeus, em maometanos, hinduístas, etc, etc, etc. Porque para Deus não existem divisões. Nós somos um único rebanho com um único pastor, Jesus, o nosso Cristo.
Todas as religiões são importantes e devem ser respeitadas, porque as religiões são degraus. E à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, nós vamos necessitando de religiões que atendam à nossa evolução intelectual. Nós estamos numa época em que os nossos filhos tocam uma tecla do computador e acessam a internet no quarto deles. E acessando a internet, eles têm toda a ciência da história da humanidade. Eles têm toda a filosofia, toda a arte. Então, se esses meus filhos chegarem perto de mim e perguntarem: papai, o senhor acredita que tenha havido na Terra, há 2000 anos, um homem chamado Jesus? Acredito. O senhor acredita que ele impunha as mãos e curava? Acredito. Mas o senhor que é médico, como é que o senhor explica isso? Não sei. Mas se o senhor não sabe, como é que o senhor explica? Muito bem. Eu hoje tenho uma explicação. Nós somos somente 2% das populações religiosas ou doutrinárias do nosso país. Nós somos somente 2%, mas somos os que mais estudam, somos os que mais compreendem. Nesse livro que eu lancei, chamado A Face Oculta da Medicina, eu coloco uma coisa bem clara. Eu não acredito em milagres. Tudo que acontece no universo obedece a leis físicas, químicas e biológicas, reunidas no seu conjunto pela ciência. Ninguém pode curar um leproso sem saber da existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen, daí o nome hanseníase. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer a fisiologia e anatomia do globo ocular. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos Jesus, entre aspas, ou melhor, ninguém sabia disso, aonde foi que Jesus aprendeu para que pudesse, com a sua força psíquica, com a sua energia mediúnica, realizar os prodígios que realizou? Evidentemente, em outras civilizações que nem mais existem, ou talvez em outros planetas, porque em todo o universo a vida existe. Da nossa forma ou de formas diferentes. Mas ele conhecia profundamente tudo o que ele realizava. Ele não podia explicar àqueles indivíduos da sua época, porque eles não entenderiam. Então ele disse: chegará a época em que um consolador prometido lhes virá e explicará tudo que hoje eu não posso explicar, porque não me entenderias. Quem é o consolador preditivo? O espiritismo kardecista cristão. Muita coisa do que será colocado aqui não existe explicação fora da doutrina kardecista cristã. Nós somos uma doutrina. A nossa religião é o cristianismo. E nós entendemos o cristianismo através da doutrina kardecista cristã. Pode passar o próximo. Observem essa imagem que todos conhecem. O átomo. Muito bem. Para minha surpresa, no ano passado, eu fui convidado para participar de uma mesa científica no Centro Tecnológico do Fundão, que é um dos mais avançados do país. Muito bem, o tema do debate daquela mesa científica era o fenômeno vida. E, para minha surpresa, eu fui convidado para falar sobre a continuidade da vida. Quer dizer, eu fui chamado para uma mesa de cientistas para falar sobre a continuidade da vida, então os cientistas já estão acreditando que a vida continua depois da morte? E nessa mesa estava presente um físico, e ele disse o seguinte: se nós pegássemos o átomo e retirássemos dele o seu núcleo e colocássemos o núcleo
do tamanho de uma ervilha e colocássemos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron a girar em volta do núcleo passaria por fora do estádio. O que ele está querendo nos dizer, já que nós somos constituídos por trilhões e trilhões de átomos, é que nós somos constituídos por espaços vazios. E que se nós conseguíssemos comprimir todos esses espaços, nós caberíamos na palma da nossa mão. Se nós somos constituídos por espaços vazios, onde é que estão os nossos sentimentos? Onde é que está a saudade? Onde é que está a ternura? Onde é que está o amor? Onde é que está o pensamento? Onde é que está a memória? Nos nossos nervos, nos nossos neurônios, não estão. Nem nas nossas secreções, porque os neurônios, os nervos e as secreções também são constituídas por espaços vazios. Então a ciência está sendo empurrada na direção inexorável de acreditar na existência de um princípio energético vital que está me dando vida, que está dando vida a todos nós que aqui estamos. E esse princípio vital, que nós chamamos de espírito, eu posso dar passos mais largos, porque eu estou diante de uma plateia espírita, kardecista cristã, já existia antes de eu chegar aqui nesse mundo com esse corpo. E quando eu perder esse corpo, que nada mais é do que uma veste, quando essa veste ficar estragada e ficar envelhecida, simplesmente eu vou abandoná-la, como eu faço com qualquer roupa. Mas eu não vou deixar de existir. E tudo aquilo que eu adquiri nos meus estudos, nos meus contatos, na minha fraternidade, ela nunca mais se perderá. Isso são riquezas e tesouros que nós vamos adquirindo e que vão nos acompanhando pela eternidade. E à medida que nós vamos aumentando essa quantidade de aquisições pelo estudo, pela vivência, pela boa conduta, nós vamos nos tornando mais felizes. E Deus, o Criador de tudo, vai nos utilizando no equilíbrio dos seus universos, porque não existe só um. A ciência está demonstrando que existe uma infinidade de universos e chegam ao assinte de afirmar que a única diferença entre o nosso universo e os outros é que nós estamos aqui e não neles, e não nos outros universos. Será que o que a ciência está chamando do universo paralelo é o que as religiões chamam de plano espiritual? Então, me parece que as religiões e a ciência estão se compreendendo, estão se conjugando, estão começando a se entender. Pode passar para lá, por favor. Aqui é o que nós chamamos dos universos paralelos. Se interpenetram um pelos outros. Não é fácil para alguém que não estude física compreender uma situação dessa. Quer dizer, o universo se interpenetrando, quer dizer, penetrando um por dentro dos outros, como é possível? Mas há um físico chamado Michio Kaku, talvez seja um dos maiores físicos da atualidade, que fez uma comparação muito interessante. Se nós pegarmos um rádio e sintonizarmos aqui na Rádio Globo, o nosso rádio vai pegar a Rádio Globo. Mas aqui dentro dessa sala, todas as estações de rádio do mundo estão também. O nosso rádio está pegando a Rádio Globo porque está sintonizado com a Rádio Globo. Nós somos o rádio. E os universos paralelos são as estações de rádio. Nós estamos sintonizados com esse universo que nós vivemos. E à medida que formos evoluindo espiritualmente, nós vamos habitando universos cada vez mais rarefeitos, cada vez mais leves e cada vez mais felizes em relação ao que nós habitamos ou em relação ao mundo em que nós habitamos. O planeta Terra está só no segundo degrau. Vejam como a Terra é um planeta atrasado ainda. Por isso que nós vemos tanto sofrimento. Para todo lado que nós nos vemos, nós vemos sofrimento. Ou é um sofrimento físico, ou é um sofrimento moral. Mas todos nós somos sofredores. Qual é a companhia que nós esperaríamos encontrar? Me faz essa pergunta com muita frequência. Mas por que tanta marginalidade? Por que tanto crime? Por que tanta violência? Qual a companhia que nós esperaríamos encontrar se nós fôssemos habitar uma penitenciária? Qual a companhia que nós esperaríamos encontrar se fôssemos habitar um hospital? Nós encontraríamos criminosos na penitenciária e doentes no hospital.
É isso que o planeta Terra, segundo as comunicações mediúnicas, é ainda um imenso hospital e uma imensa penitenciária. Então, todos nós somos devedores. Felizmente, não lembramos o que fizemos lá atrás. Está sendo nos dada a grande oportunidade, através do esquecimento, de nós resgatarmos das nossas vidas. Como? Aqui está um exemplo. Os senhores estão pensando que eu estou fazendo algum grande favor, operando e curando, ou aliviando, ou consolando um doente? Absolutamente não. Muitos, talvez todos os doentes que estão colocados no meu caminho, foram os semelhantes que eu prejudiquei no passado. O grupo que eu pertenço é oriundo da Inquisição. Então, se eu hoje uso o ferro e o aço como instrumentos cirúrgicos para aliviar, para curar, é porque eu utilizei o ferro e o aço no passado para torturar e para matar. Se eu me lembrasse, eu não teria tranquilidade para ser um cirurgião, porque o remorso não me daria trégua. E o remorso, segundo os ensinamentos da nossa doutrina, é o pior dos infernos. Eu não me lembro nem o que eu almocei anteontem. Então, como é que eu vou me lembrar o que eu fiz em vidas passadas? Mas, graças a esse esquecimento, aquelas pessoas que nós prejudicamos podem ser colocados como nossos filhos, como nossos companheiros, como nossos pais, como nossas mães, e nós vamos aprendendo a parar as arestas. E quando nós passarmos para a verdadeira vida novamente, aquilo que aconteceu lá atrás já terá atenuado. E nós teremos mais facilidade de compreender e que nos fazermos compreender. Pode passar o próximo. Bom, quando eu fui chamado para comparecer a essa mesa, eu falei, meu Deus do céu, eu vou chamar, o que eu vou falar para químicos, para físicos, para cientistas, para biólogos, sobre a continuidade da vida depois da morte? Mas me veio à cabeça, provavelmente soprado por algum amigo do plano espiritual, o seguinte: levante o que fizeram grandes cientistas do passado. Muito bem. Todos esses rostos que aqui estão foram grandes cientistas do passado. A humanidade deve demais a esses homens. Aqui, por exemplo, ali está Camille Flammarion, o maior astrônomo da França. Aqui está César Lombroso. É esse homem que criou a medicina judicial. Essa que é utilizada diante dos crimes sem solução. Então, quer dizer, os médicos são chamados para examinar os cadáveres, para examinar as condições em que aquele crime foi realizado. Quem criou toda essa ciência? César Lombroso. Todos eles que aqui estão. Muito bem. Vamos desse grupo reunir 3. Pode passar para lá. Aqui está, Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina. Por que esse homem ganhou o Prêmio Nobel de Medicina? Simplesmente porque ele descobriu as substâncias anticoagulantes. Então, se hoje é possível fazer transfusão sanguínea, é graças ao trabalho desse homem. O que este homem fez? Charles Richer ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque descobriu a resposta anafilática. O que este homem chamado William Crookes fez para ganhar o Prêmio Nobel de Física? Descobriu o elemento tálio, descobriu o estado radiante da matéria, quer dizer, todos grandes cientistas. Por que eu estou trazendo esses cientistas aqui nessa apresentação diante dos senhores? O que é que eles apresentam em comum? O que é que eles fizeram semelhantemente uns com os outros? Muito bem. Estudaram determinados médiums ou sensitivos que entram com muita facilidade em transe, desmaiam. E quando esses indivíduos estão nesse transe, eles começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, nariz, ouvido e boca, poros, uma substância energética que a nossa ciência ainda não conhece e que foi batizado por Charles Richer de ectoplasma. Através dessa energia que é expelida por esses médiums chamados por Allan Kardec médiums de efeitos físicos, um espírito
pode formar, durante alguns momentos, um corpo igual ao nosso. Ou seja, ele pode se materializar. Muito bem. Se nós estivéssemos aqui com um espírito materializado, todos os que estão presentes o veriam, e não somente os médios videntes. Se nós estivéssemos aqui com um espírito materializado e ele falasse alguma coisa, todos nós ouviríamos, e não só os médios clareaudientes. Se esse espírito exalasse algum odor, todos nós perceberíamos, ou seja, ele está materializado durante alguns momentos, utilizando a energia expelida desses médios, muito raros. Então, tudo que está conformado no meu corpo estará também presente no corpo de um espírito materializado. Provavelmente foi o que aconteceu com Jesus no terceiro dia após a sua crucificação. Ele deve ter aproveitado o ectoplasma que saíam dos seus discípulos, todos poderosos médiuns, e se apresentou aos seus discípulos, não ressuscitado, porque a morte não existe, mas materializado. Da mesma forma ele se materializou e apareceu diante dos 500. Como pode 500 pessoas verem a mesma coisa? É o que aconteceria aqui se nós estivéssemos com o espírito materializado. O que eu vejo há 35 anos são esses fenômenos. E não os compreendemos bem. Mas eu os estou testemunhando. Daí a publicação do livro A Face Oculta da Medicina. Os discípulos de Jesus também não entendiam como é que ele fazia tudo que ele fazia, os prodígios que ele fazia. Mas se não fosse pelo testemunho dos seus discípulos, nós nem saberíamos que ele existiu. E já se passaram 2000 anos. Então é o que eu coloco, procurando entender dentro de bases científicas o que eu vejo, são esses fenômenos de materializações. E quem é que mais se materializa nessas nossas reuniões? Que são reuniões muito fechadas. Médicos. E nós levamos a essas reuniões pacientes graves. Qualquer paciente? Não. Eu não vou levar para uma reunião dessa um paciente que está com apendicite. É claro que eu vou operar o paciente. Nós levamos nessas reuniões pacientes graves, principalmente cancerosos, em que a medicina pouco pode ajudar. Não prometemos a nenhum desses pacientes curas milagrosas, mas eu, como médico, tenho absoluta certeza, pelo que eu tenho visto ao longo desses 35 anos, que eles serão muito beneficiados. Algumas curas acontecem? Sim, mas há uma associação entre a medicina que eu faço e a medicina do espírito. Daí o nome do livro, A Face Oculta da Medicina, que a medicina não conhece, ou pelo menos a maior parte dos médicos não conhece. Todo médico, mesmo que não acredite, está acompanhado por entidades sublimes, médicas também, porque é impossível nós podermos nos lembrar de tantos e tantos e tantos e tantos e tantos detalhes necessários a chegar a um diagnóstico, a solicitar um exame e a realizar o que precisa ser feito para curar aquele paciente ou pelo menos aliviar. Então nós estamos sendo assessorados por esses amigos do plano invisível, desde que não desvirtuemos a nossa profissão. Eu não posso sair daqui e praticar um aborto, porque eu estou indo contra as leis divinas. Muito bem, próximo. Aqui está uma fotografia que foi feita no nosso grupo. Um desses médiuns, em transe, eliminando pelos orifícios naturais do corpo o ectoplasma. Alguns estudiosos no passado conseguiram reter parte dessa substância e a examinaram. A gente coloca isso também no livro. São médiuns muito raros. Observem que o ectoplasma se assemelha a é semelhante a uma espuma de barba. É isso mesmo. E essas reuniões acontecem na escuridão completa. Por que nós precisamos estar numa escuridão completa para que os fenômenos ocorram? Porque os fótons da luz branca afetam o ectoplasma e o médium. Então são razões científicas. Nós não podíamos revelar as chapas fotográficas das máquinas antigas na luz. Por quê? Porque as chapas fotográficas se velavam e a fotografia não aparecia. Então eram reações químicas que exigiam a ausência da luz. É a mesma coisa que acontece aqui.
Se nós estamos numa reunião de materializações na escuridão completa, como é que eu vou ver um espírito materializado? Porque quando ele se materializa, ele aparece iluminado, ele irradia a luz de si próprio. Então nós o vemos como se fosse um astro de luz. Há determinadas reuniões que essas luminescências são tão fortes que eu não consigo encarar a entidade. Eu tenho que desviar a minha visão, que é como se eu estivesse olhando de frente para o sol. Isso, quase sempre são entidades médicas, que além de emitirem luz própria, ainda trazem instrumentos luminosos que aplicam sobre o paciente. Pode passar o próximo. E aqui está a entidade que mais se materializa nessas reuniões. Um cirurgião alemão, que era do exército nazista, chamado Friedrich von Stein. Ele materializado, tanto está materializado, portando na mão o símbolo de Frei Luís do lírio, que impressionou uma chapa fotográfica em 1972. Muitas vezes esse espírito, quando se materializa, ele vem falando o alemão fluente. O médium mal fala português, outras vezes ele fala o inglês. E eu tenho tido, como médico, intrigantíssimas experiências na presença desses espíritos materializados. Vou só dar um exemplo. Uma paciente minha, em que eu tinha operado com câncer de mama, e passados alguns tempos a paciente desenvolveu metástases ósseas, ou seja, o seu esqueleto ficou pipocado de tumores provenientes do câncer da mama. E nessa reunião, eu a levei numa reunião de materializações. E ela estava deitada no leito, nós levamos 25 pacientes em cada reunião. E ela estava deitada no leito, exatamente ao lado da cadeira em que eu fico sentado. A entidade se aproximou e começou a confabular com uma outra entidade não materializada em inglês fluente. O médium só fala português. Esse fenômeno chama xenoglossia. Eu não estava conseguindo entender porque a conversa era muito rápida, mas uma palavra surgia com muita frequência naquele diálogo entre um espírito materializado e um espírito não materializado, se manifestando pelo fenômeno da voz direta. Wonderful, wonderful, wonderful. Em português, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O que teria de tão maravilhoso numa paciente que estava com câncer de mama, com o esqueleto todo contaminado por metástases? Aquilo me intrigou. E eu fiquei aguardando a oportunidade de dialogar com o Frederico materializado ou incorporado no seu médium, para ele me esclarecesse o que havia de tão maravilhoso ali. Até que chegou o momento, e eu tive essa oportunidades raras. Mas o nosso livro, A Face Oculta da Medicina, se baseia em diálogos entre dois médicos, eu, encarnado, e o Frederico materializado. Frederico, o que tinha de tão maravilhoso com aquela paciente, em estágio final de um câncer? A resposta eu nunca mais vou esquecer. Paulo César, nós estávamos elogiando a forma como ela estava aceitando a sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava se inconformando, ela estava aceitando toda a medicação que os médicos da Terra estavam administrando, ela aceitou a cirurgia que você realizou, ela estava fazendo tudo que era possível para continuar viva, pelo menos fisicamente. Mas se não fosse possível, ela estava resignada, ela não estava acusando a divindade, ela não estava culpando Deus pela sua doença. E toda vez que nós enfrentamos com essa galhardia os males que nos afetam, isso contribui para o engrandecimento do nosso espírito. Então era isso que eles estavam admirando. Porque muitas vezes, quando nós nos revoltamos contra as doenças que nos acometem, nós levamos essas doenças também para o plano espiritual. E damos um grande trabalho aos médicos espirituais, para que eles consigam nos livrar de todas aquelas impurezas que nós levamos. Mas se nós mantemos a nossa coragem para enfrentar a doença dentro do tratamento médico, que é sempre o mais aconselhável. Mas se nós chegamos a um estágio em que nós compreendemos que tudo que era possível ser feito foi, e que os nossos dias estão chegando ao final, nós não nos devemos nos revoltar contra Deus, porque não existe morte. O que é a morte para mim? Eu vou adormecer
E quando eu acordar, eu vou acordar em outro universo paralelo, ou num plano espiritual, vou reencontrar com a minha mãe, desencarnada há 5 anos, e desencarnada no dia do meu aniversário. O dia tem 365 dias, o ano. A minha mãe desencarna no dia do meu aniversário. Para mim foi um presente de Deus, porque ela estava sofrendo muito. Então, quando chegavam ao cemitério, eles não sabiam, os meus amigos, se me davam parabéns pelo meu aniversário ou se davam pêsames pela morte da minha mãe. Pelo contrário, eu estava feliz, tranquilo. E o que a doutrina nos dá, a doutrina kardecista nos dá, é essa certeza. Essa certeza da continuidade. Talvez seja por isso, alguém deve ter percebido em mim essa certeza, essa tranquilidade, que eu fui convidado para participar de uma mesa de cientistas para falar sobre a continuidade da vida. Talvez tenha sido isso. Próximo, por favor. Aqui são algumas intervenções cirúrgicas que acontecem também no nosso grupo. Eu nunca vi, nesses 35 anos que lá estou, instrumentos metálicos serem utilizados. O Frederic aqui não está materializado, ele está incorporado no seu médium. Mas, em determinadas ocasiões, ele realiza cirurgias sem utilização de nenhum instrumento metálico. Esses sangramentos que os senhores estão vendo acontecer aqui, acontecem espontaneamente. Ao lado de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 médicos encarnados, eu e mais 4 colegas observando o que está acontecendo, e aqui nós não estamos no escuro, estamos com uma luminescência capaz, que permite que nós visualizemos o que está acontecendo. E determinadas peças que são removidas, como essa que está sendo removida por um colega, eles nos autorizam a mandar examinar, e nós examinamos, eu mando colegas patologistas examinarem. Então há um limite para que nós duvidemos de fatos. E o limite eu já alcancei há muito tempo. Eu não tenho mais o direito de duvidar do que eu estou lhes dizendo. Sei de alguns colegas, poucos, que me consideram meio lunático. Não tem problema. Não viram o que eu vi. Não é isso? Então há que se compreender. Agora, não mexam com eles, porque eles estão no caminho certo. Estão cuidando dos seus pacientes. O fato deles interpretarem mal aquilo que não viram, não vai implicar em nada o que colherão do lado de lá, porque o mais importante é a conduta e não a crença. Eu lhes confesso que eu tenho colegas médicos que não acreditam em nada e eu não consigo ter a dedicação que vejo eles terem aos seus pacientes. Não mexemos com eles, estão no caminho certo, não precisam rezar, a vida deles já é uma prece. Próximo. Bom, essa é uma médium inglesa chamada Ellen Duncan. Eu trago sempre essas fotografias porque conseguiu se fotografar um espírito chamado Albert Stewart, que se materializava às custas do ectoplasma dessa médium. O que nós vemos nessa reunião é exatamente o que está aqui. Os espíritos, quando se materializam envoltos em véus brancos confeccionados também com ectoplasma. Foram esses véus brancos que deram origem no passado às histórias de fantasmas cobertos por lençóis. Muito provavelmente, isso tem origem nas materializações de espíritos. Próximo. E aqui o livro que nós escrevemos, que foi lançado de agosto para outubro, está vendendo, para nossa surpresa, aproximadamente 1000 exemplares por mês. Muitos pacientes estão comprando o livro e presenteando seus médicos com o livro. Isso, para mim, está sendo uma alegria muito grande, e eu começo a receber e-mails e telefonemas de colegas me parabenizando pelo livro. Muito bem. O que mais? Estou te parabenizando pela tua coragem. Mas me parece que a aceitação desse livro, principalmente pela classe médica, é porque ele está sedimentado em observações científicas. Por que é que nós batizamos, ou vacinamos, perdão, os nossos filhos contra a paralisia infantil, contra sarampo, contra capora, uma série de doenças que nós sabemos que existem? Nós batizamos porque a ciência nos provou que existem micro-organismos que promovem essas doenças. Nós estamos vendo esse micro-organismo? Não. Mas eles estão aqui, estão dentro de nós, estão sobre nós. Quem é que nos provou a sua existência? A ciência. E quando a ciência provar a existência do espírito? Já se sabe que há uma perda de algumas gramas quando nós morremos. Naquele exato momento da morte, já há uma perda de algumas gramas do peso físico. Para onde vão essas gramas? E quando a tecnologia médica, que está descobrindo
equipamentos cada vez mais sensíveis, detectar o espírito que está nos dando a vida ao nosso corpo. Vai ser muito interessante, com essa prova da continuidade da vida, como será a interpretação desses nossos irmãos que têm a responsabilidade dos governos, dos poderes públicos. Será que eu vou ter coragem de desviar o dinheiro da merenda escolar, da educação, da saúde? Então eu não vejo solução para todos os problemas que nós enfrentamos como humanidade que não seja através dessas comprovações científicas que nós, como kardecistas, já sabemos que existem. Esse livro se baseia principalmente em diálogos entre eu e Frederic. Então, ao longo desses 35 anos, uma vez ou outra, que é muito raro nós conversarmos, porque o ectoplasma ele é precioso. Então, ele não pode ser gasto para conversas entre eu e o Frederic. Ele tem que ser utilizado para a materialização do espírito médico, para que ele possa ajudar o doente. Uma vez ou outra, eu consigo conversar com ele. E nessas conversas ao longo de 35 anos, é que se baseia o nosso livro A Face Oculta da Medicina. Próximo. Aqui está o tema do livro. Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado e materializado pela ectoplasmia. Eu encarnado, Frederic desencarnado, materializado. Vamos ver algumas perguntas que eu consegui fazer a ele. Pronto. Frederic, toda vez que eu vejo você operar, nunca acontece infecção. Para mim operar um paciente num centro cirúrgico da Terra, a sala está completamente esterilizada, o corpo do paciente também, eu me escovo, eu me coloco roupas absolutamente assépticas, luvas, a mesma coisa. E às vezes, com todos esses cuidados, acontece uma infecção. Eu não vejo você ter nenhum desse cuidado, embora a nossa sala seja muito limpa. Por que nunca acontece as infecções? Próximo. Ele me falou, quer dizer, uma coisa também comprovada pela ciência, que eles podem utilizar o oxigênio que está na atmosfera e transformar numa outra substância química chamada ozônio. Como é feito isso? Não sei. Mas é isso que eles fazem. Então ele não está me dando uma resposta abstrata, uma resposta assim que não tenha nenhuma compreensão. Ele está me dando uma noção científica. Olha, esse oxigênio que são compostos por dois átomos, nós conseguimos acoplar um terceiro. Então, em vez de oxigênio, você tem ozônio. Muito bem. 98% de todos os micróbios que a ciência conhece são sensíveis ao ozônio. O que ele está me dizendo? Então é através do ozônio que você esteriliza os pacientes e por isso eles não têm infecção? Tudo bem. Agora eu vou ter que esperar mais tempo para me entender como é que você utiliza esse ozônio. Como é que você pega o oxigênio e transforma em ozônio. Em laboratórios na Terra nós sabemos como fazer. Agora ali, instantaneamente, questões de segundo, eu tenho que desencarnar para compreender melhor. Então tem que esperar um pouquinho mais. Próximo. Frederic, por que pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Pode passar o próximo. O que ele me respondeu? Olha, no deserto do Saara existe um fruto que é muito apreciado pelos camelos e pelos dromedários. Mas tem um problema. O fruto é cheio de espinho. E os animais pegam o fruto, mastigam, a ponto de cortar as suas gengivas, sangrarem, e eles não dão a mínima demonstração de que estejam sentindo dor. Biólogos, intrigados com o fenômeno, começaram a estudar o que estava acontecendo. Por que os animais não sentem dor mastigando um fruto cheio de espinho? Tentaram encontrar alguma substância anestésica no fruto, não encontraram. Então vamos analisar o sangue dos animais na hora que eles estiverem mastigando o fruto. E encontraram tremendas substâncias anestésicas e que receberam o nome de endorfinas encefalinas. As endorfinas encefalinas são produzidas em nós pelo nosso sistema nervoso. Algumas endorfinas apresentam até 200 vezes mais potência do que qualquer morfina que nós possamos encontrar no mercado. Isso está dentro de nós. Com uma vantagem, não leva à dependência química. O que o Frederic está me dizendo? Que eles sabem como, no momento em que estão atuando sobre os enfermos, fazer com que o sistema nervoso desses enfermos secretem grandes quantidades de endorfinas e encefalinas e eles não sentem dor. Quer dizer, tive uma segunda resposta baseada em ciência. Eu não acredito em milagres.
Próximo. Frederic, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes diante da área enferma? Eu sei que o paciente está com câncer no estômago. O Frederic atua no tórax. Eu sei que o paciente está com quadro de um recente infarto do miocárdio. O Frederic está atuando no abdômen. O paciente está com tumor cerebral. O Frederic está atuando no tórax. Por que ele não atua onde está a doença? Olha a resposta que a entidade materializada me deu. Próximo. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. O paciente se concentra com suas preocupações ali onde sabe onde está o mal, no estômago, no cérebro, no coração. Desviamos então a sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Não dá para me prolongar o diálogo, mas a resposta para mim é de uma lógica irretorquível. Eu não tenho como discutir por enquanto. Próximo. Frederic, como é que eu consigo correlacionar a existência de Deus com as doenças na criança? Isso se deve a uma surpresa que eu tive encontrando, eu dou aula em 2 universidades de medicina, e encontrei com um ex-aluno meu que era cirurgião, que é um grande cirurgião de cabeça e pescoço. Ele estava no centro cirúrgico, e aí eu encontrei com ele. Leonardo, tudo bem? Tudo bem, professor, como vai? Lá no Pedro Ernesto, eu estou na Universidade de Pedro Ernesto, onde eu trabalho. Leonardo, o que você vai operar aí? Ih, professor, eu vou fazer uma traqueostomia. Vai fazer uma traqueostomia? O que é uma traqueostomia? Vou abrir a traqueia. Quer dizer, geralmente nós fazemos essa cirurgia quando o paciente apresenta alguma dificuldade de respiração. Quer dizer, algum bloqueio daqui para cima, então não consegue respirar, você abre um buraco na traqueia, uma traqueostomia. Muito bem, Leonardo. É uma criança que você vai operar? É uma criança. Por quê? Que idade tem essa criança, Leonardo? 6 meses. Leonardo, tu vai abrir a traqueia de uma criança de 6 meses? Por quê? Vamos até a sala de cirurgia que eu vou lhe mostrar. Eu fui com ele até a sala de cirurgia e encontrei esse quadro que os senhores verão agora. A criança tinha um tumor maligno no pescoço, quase do tamanho da criança, da cabeça da criança. Aí eu olhei aquele quadro, a criança já estava anestesiada para fazer a traqueostomia. Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Aí ele falou assim, olha ali. Aí eu olhei para aquela tela iluminada chamada negatoscópio, e ali estava a tomografia da mãe da criança grávida. Na tomografia, o tumor no embrião já aparecia. Muito bem. Se nós não acreditamos em Deus, o problema está resolvido. Isso é obra do acaso, foi uma mutação que aconteceu e paciência, vamos tentar ajudar. Se nós acreditamos em Deus, nós estamos com um tremendo problema para resolver. Onde é que estava Deus? Estava dormindo? Estava descansando? Estava passeando? Estava distraído? Como é que ele deixa acontecer uma aberração dessa numa criança que nem nasceu? Fez mal a quem? Fez mal a quem? Não existe na história da humanidade nenhuma vertente religiosa, nenhuma vertente científica, nenhuma vertente filosófica que possa explicar essa situação e conjugá-la com a existência de Deus que não seja o kardecismo. Ou então alguma outra crença, doutrina, que acredite na lei das reencarnações. Então, o que está acontecendo aí é que esse espírito não está aparecendo agora pela primeira vez na Terra. É um espírito muito antigo. E o que é que aconteceu lá atrás? Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos e até o que pensamos molda o nosso espírito. Se nós falamos mal, agimos mal e pensamos mal, o nosso espírito fica contaminado com miasmas, com lesões astrais que a nossa ciência não detecta. E muitas vezes, para não dizer todas,
Só existe uma forma de nós retirarmos essas impurezas do espírito que muito fazem sofrer os espíritos desencarnados. É através de outras encarnações. Então, o que eu estou vendo aí é um tumor que está aspirando as impurezas do espírito, que o espírito voluntariamente colocou em si próprio pela conduta que ele teve no passado. Aí eu começo a entender, agora sim, agora já começa a conjugar a existência de Deus com uma aberração dessa. Esse espírito não está reencarnando pela primeira vez? O que ele fez no passado? Certa ocasião eu recebi uma criança vinda da Bolívia com um tumor cerebral. Não havia enfermaria infantil no hospital que eu trabalhava. Eu, com uma medida natural, levei a criança para minha casa. A criança tinha 7 ou 8 anos de idade. Ia todo dia fazer radioterapia, depois voltava. Adquiriu uma amizade muito forte pelo meu pai. A criança só adormecia abraçada no pescoço do meu pai, que eu já falei aqui no início, que é um poderoso médium vidente. E certa vez eu estava estudando, a criança estava lá deitadinha com ele, um menino, chama Paulo Dória Medina, nunca mais vou me esquecer. E a minha mãe chegou onde eu estava estudando e falou: seu pai quer falar contigo. Eu levantei, meu pai veio na minha direção, deixou a criancinha lá deitada na cama, adormecida, e meu pai estava branco que nem a minha camisa. O que é isso? Paulo, acabei de ter uma vidência com esse menino. Ele tem 7 anos, está com tumor cerebral. Na vidência eu vi o que ele fez em vidas passadas. O que ele fez, pai? Ele foi um carrasco. Eu o vi a decepar cabeças. Certa vez um professor me perguntou: quer dizer, então o câncer é um aspirador das impurezas? Sim. Pode passar o próximo. É a resposta que o Frederico me deu. Entenda os tumores como removedores de impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Aí um professor meu perguntou: peraí, o câncer está limpando o espírito? Tá. O espírito é eterno? É. O corpo não? Não. Então não vamos operar mais ninguém. Vamos deixar o câncer evoluir, porque ele está limpando o espírito e o espírito é eterno. Felizmente eu já tinha alguma instrução e tive uma resposta para dar. Professor Alberto Lima de Moraes Coutinho, um dos pais da cancerologia e o pai da mastologia no país. O senhor sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém? Não, nem eu. Então nós, como médicos, temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para aliviar, para curar e para consolar. Deus age nas criaturas através das criaturas. Então eu hoje, quando opero um paciente e consigo curá-lo, 5, 10, 15 anos, não teve nenhuma recidiva, com câncer, puxa, meu Deus, eu acho que as últimas impurezas que tinham que ser tiradas daquele espírito estavam naquele tumor que eu tirei, por isso que eu não tive recidiva. Quando acontece a recidiva, eu tenho 2 interpretações. Primeira interpretação médica. As metástases eram tão pequenas que nenhum aparelho dentro da medicina, da tecnologia médica, era capaz de detectar. Ou então, as impurezas do espírito continuam procurando válvulas de escape, e seriam as recidivas e as metástases. Eu hoje jogo com as duas. Próximo. É possível a manipulação através de fluidos espirituais de células-tronco? Por que eu perguntei, Frederico? Frederico, você sabe como manipular células-tronco no indivíduo e botá-las em condições de atacar uma célula com câncer? Muito bem. Olha o que ele me respondeu. Essa, então, é para estarrecer. Próximo. Sim, para ganhar tempo. E ainda me dá uma pedrada dessa. Demonstraremos isso com seu filho, Tiago, médium também de efeitos físicos. O médium de efeito físico, você desconfia, porque os objetos começam a se movimentar na presença dele. Uma caneta levanta, uma vidraça se estilhaça, um copo se é atirado no chão, ninguém tocou nesse objeto. Então são chamados efeitos físicos. São entidades que estão no plano físico, no plano espiritual, utilizando o ectoplasma daquele médium e demonstrando que eles estão presentes. Muito bem. Meu filho começou a apresentar alguns sinais sugestivos de que ele podia ser um médium de efeito físico. E nós começamos a levar para desenvolvê-lo. Ele hoje está com 28 anos de idade, mora nos Estados Unidos. Na ocasião, ele estava com 21 anos de idade. E nós dormíamos no nosso santuário às sextas-feiras, eu e mais uns 6 ou 7 pessoas, com o médium do Frederico, e o meu filho era colocado dentro da cabine mediúnica, onde o médium fica em transe doando o ectoplasma.
E o Frederico disse o seguinte: traga um frasco do laboratório do hospital onde você trabalha com líquido conservante, que eu vou te provar o que eu estou dizendo. Muito bem. O meu filho foi colocado numa daquelas cabines, ele entrou com líquido, passou alguns segundos lá, todos nós em penumbra, era uma sexta-feira por volta de 8, 9 horas da noite, e de repente o Frederico saiu, incorporado no seu médium, com um frasco cheio de sangue, cheio de coágulos. Ele falou: pode mandar examinar, porque você vai ver o que é que eu estou querendo te ensinar. Eu tinha uma amiga que trabalhava lá em Manguinhos, no Instituto Oswaldo Cruz, patologista, expliquei a ela qual era a origem daquele material e ela examinou. Encontraram células naquele material com características de célula-tronco. Há um limite para você duvidar. Eu não estou acreditando porque estão me contando, que é o que está acontecendo com todos aqui. Eu fui obrigado a acreditar porque aconteceu com meu filho. Eu é que recolhi o material, eu é que mandei examinar. E perguntei a ele: o que você sentiu enquanto você estava dentro da cabine? Papai, uma grande agulhada nessa região e outra na coluna. Nessa região que ele aponta está um dos principais órgãos da defesa imunológica do corpo humano, que é o baço. Mais uma demonstração de que eles estavam utilizando células-tronco de órgãos ligados à resposta anafilática. Preciso de muito mais tempo para compreender melhor. Talvez eu tenha que desencarnar, mas eles estão tentando me demonstrar que isso é possível. Próximo. Aqui está outra informação precisa de que eles sabem como manipular essas células, fazendo com que essas células do próprio doente ou de alguém que esteve na assistência bloqueiem os vasos sanguíneos de um tumor. Nenhum tumor cresce sem sangue, nenhum tumor cresce sem oxigênio, nenhum tumor cresce sem nutriente. E quem é que leva oxigênio e nutriente para o tumor? Sangue. O tumor desenvolve em velocidade vertiginosa uma quantidade muito grande de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos imperfeitos. Eles se formam mal, então os tumores sangram com facilidade. A ciência já está fazendo isso. Próximo. Vejam aqui um tumor maligno implantado no camundongo, tratado com substâncias que bloqueiam a vascularização e o resultado com o tratamento. O que o Frederico está dizendo? O que ele está falando para mim? Que eles sabem como fazer isso. Só que quanto nós gastamos em tempo para desenvolver essas drogas? Eles estão fazendo isso em questão de segundos, utilizando as células-tronco do próprio paciente? Que medicina absurda é essa? Eu não consigo entender, só que eu estou testemunhando, é o que eu estou colocando nesse livro. Próximo. Frederico, como é que você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Ele joga a luz no corpo todo. Mas como é que ele vê o órgão que precisa ser tratado? Resposta, próxima. Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Isso está também nos livros de André Luiz. Ao que tudo indica, em acordo com as obras mediúnicas, os espíritos, de acordo com a sua evolução, possuem visão de raio-x. Imagine se eu tivesse a visão de raio-x. Mas os médicos no futuro terão, porque os médicos do futuro serão médiums. E eu não precisarei da tomografia, da ressonância, do ultrassom, do raio-x, porque os meus poderes mediúnicos, desenvolvidos com cautela, não, com responsabilidade, vão me permitir visualizar o interior dos corpos. Próxima. Mas como é que você volta anterior, por favor. Volta anterior, por favor. Como é que você distingue uma célula sadia de uma célula enferma? Responde Frederico. Eu as distingo porque suas vibrações são diferentes uma das outras. Quer dizer, ao que tudo indica, e em acordo com as obras mediúnicas, novamente André Luiz, os espíritos, conforme sua evolução, possuem visão microscópica. Ele vê a célula. Eu não vejo célula nenhuma. Eu não vejo a célula da minha pele. Frederico está dizendo que vê? Então ele tem visão microscópica. Ele vê vibrações diferentes. O que ele está querendo chamar de vibrações diferentes? Pode passar a próxima. Nós já sabemos como descobrir tumores ocultos utilizando equipamentos muito sofisticados, muito caros. Por exemplo, o PET scan, a tomografia por emissão de pósitrons. Mas nós visualizamos de forma indireta.
O Frederico está dizendo que V, nós utilizamos as vibrações celulares, as células consomem mais combustível. O combustível nosso é o açúcar. Então, toda vez que a célula consome muito combustível, ela aquece e ela vibra mais. Se você botar uma substância fosforescente nesse açúcar e depois você passar esse corpo humano que você administrou essa substância química um equipamento chamado gama-câmara, aonde tem maior metabolismo, aparece iluminado. Cada ponto luminoso aqui que está aparecendo é um tumor oculto. Nenhum outro equipamento mostra isso, mas a tomografia por emissão de pósitrons mostra, porque as células vibram com mais intensidade, as células cancerosas, do que a célula sadia. É isso que o Frederico está querendo me dizer? Não sei. Próximo. E toda vez que eu falo para aluno de medicina, eu comparo o câncer com um iceberg. Nós só estamos entendendo, por enquanto, 10% da doença. 90% está escondido embaixo d'água. E isso sem falar nos componentes espirituais kármicos da doença. Próximo. Frederico, até onde vai essa tua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas? Organelas são estruturas que estão dentro da célula. Nós só podemos ver com microscópio eletrônico. Próximo. Aqui estão essas organelas. O Frederico diz que pode. Procure entender essa cena. Estou eu aqui. Ele me chamou para acompanhar o tratamento ao lado dele. Ele está materializado. Igual aquele espírito coberto de lençóis que eu mostrei na fotografia. Na acepção da palavra, eu estou ao lado de um fantasma, a quem não faltam nem os lençóis. Essa foi a cena. Por que sou eu que estou dentro dessa experiência? Quantos médicos existem hoje na Terra? Milhões? Quantos médicos existiram na Terra? Milhões? Eu teria ou não teria que colocar isso no livro? Teria ou não teria que alertar os meus colegas sobre o que eu estou vendo? Agora, eu não estou pedindo no livro que acreditem, não. O que eu estou pedindo aos colegas é o seguinte: olha, longe de mim querer que acreditem sem meditar sobre o que eu apresento nesse livro. Estou pedindo humildemente que, se puderem me entender melhor o que eu estou vendo, me ajudem. Agora, uma coisa é certa: eu não posso estar sofrendo alucinações há 35 anos. Se eu fosse um alucinado, eu não podia ser um cirurgião. Pode passar o próximo. Frederico, você vê a célula, você vê as organelas intracelulares. Até onde vai essa tua visão microscópica? Você pode ver até o átomo? Vamos ver o que ele me responde. Próximo. Isso só pode ser visto em grandes aceleradores lineares, como tem na fronteira da França com a Suíça. Resposta: não. Eu ainda não posso, mas espíritos mais evoluídos do que eu podem. Próximo. E para terminar, uma pergunta que eu fiz recentemente a ele. Nós estávamos na nossa reunião pública e entrou uma jovem de 33 anos, empurrada numa cadeira de rodas pela mãe. A jovem era um monstro sendo trazido pela mãe, completamente deformada. O olho esquerdo desviado para a esquerda, o olho direito desviado para a esquerda, para a direita, inchada, com nanismo, né, dimensões pequenas, todas as articulações e os membros deformados. E o Frederico se aproximou de mim e falou assim: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Eu não entendi. Frederico, o que nós fazíamos? A menina estava envergada na cadeira. Ela não estava sentada como nós estamos. O cóccix da menina estava no assento e o dorso no encosto. Então ela parecia uma tábua curvada. E a mãe empurrando, aquela resignação, uma traqueostomia para poder respirar. Aí Frederico, o que nós fizemos? Essa jovem era uma das nossas cúmplices nos instrumentos de tortura da Inquisição. Aí eu me aproximei da mãe e falei assim: minha senhora, o que a sua filha tem? Olha, minha filha tem uma doença muito rara, chamada síndrome de Larsen. Eu cheguei em casa, fui estudar o que era a síndrome de Larsen. Vamos imaginar, de forma bem sucinta, bem superficial, que
que eu esteja dando aula para alunos de medicina. Então eu vou dar para esses alunos de medicina a seguinte matéria, a síndrome de Larsen. O que eu apresentaria aos meus alunos? Pode passar o próximo. Apresentaria, por exemplo, que é uma doença incurável. Que ela é descrita, foi descrita em 1950 por um cirurgião ortopedista, de nome Larsen, daí o nome síndrome de Larsen. Ela comete 1 em cada 100 mil indivíduos, então é uma doença rara. Ela altera um gene, não precisa gravar, está aqui o nome do gene, FNLB, e que produz uma proteína, chama-se filamina, não precisa guardar detalhe. Mas essa filamina, ela é importante onde? Na formação do esqueleto do embrião. Então, se eu tenho uma proteína que é importante para a formação do esqueleto do embrião defeituosa, o esqueleto do embrião vai ser defeituoso. Então, o que acontece na síndrome de Larsen? As juntas do embrião se soltam, eles luxam. Então, luxa o ombro, que ele sai do lugar. O ombro, o cotovelo, a bacia, a coluna, o joelho, os punhos, os dedos. Próximo. Aqui está o quadro clínico. Pode passar o próximo. Aqui está o que acontece. Olha o que acontece com uma radiografia de uma criança ainda no ventre materno. E quando ela nasce. Olha o que acontece, o que se encontra com a síndrome de Larsen quando a criança nasce. Olhem as deformidades existentes na síndrome de Larsen. Vamos nos lembrar do tumor no pescoço da criança. Onde é que está Deus? Estava dormindo? Estava distraído? Estava passeando? Estava descansando? Como é que você pode aceitar a existência de Deus com essas anormalidades? Pode passar o próximo. Esse é o aspecto da síndrome de Larsen depois que se nasce. O crescimento não é um crescimento normal. A criança vira uma anã, com todas as deformidades que nós sabemos que existem. Muito bem. Mas o que o Frederic falou? E aí eu não posso falar para os meus alunos, mas como eu estou numa plateia espiritualista, eu posso falar. Ela era a nossa cúmplice nos instrumentos de tortura. Próximo. Aí está um dos instrumentos de tortura. O que a Inquisição fazia? Aqueles que eles consideravam feiticeiros, que muitas vezes eram médiums, amarravam ele pelas mãos por trás e suspendiam. Imagine a dor que não se sentia na articulação do ombro. Próximo. Haviam aparelhos, com uma roda, por exemplo, em que puxava o indivíduo para os pés para lá e com os braços para cá. Ou seja, deslocava as juntas da vítima. Quando eu vi esses instrumentos descritos na internet, para quem quiser, e comparei com as lesões causadas pela síndrome de Larsen, os defeitos eram exatamente iguais. Está mais uma vez demonstrado que o que nós fazemos, o que nós falamos e até o que pensamos, afeta o quê? O próximo. O perispírito. O perispírito é aqui que fica gravado de tudo que nós fazemos, ou de bem ou de mal. Foi chamado de perispírito por Kardec. A ciência, na atualidade, principalmente através desse cientista chamado Sheldrake, está descobrindo ou redescobrindo o perispírito, está dando o nome de campos morfogenéticos. Próximo. E o que acontece? É aqui que essas deformidades do perispírito vão atuar. Onde? No nosso ADN. Está gravado, está impresso. Não tem como fugir. É matemático. A colheita é livre. Você faz o que você quiser, ou planta o que você quiser. Aliás, a semeadura é livre. Você semeia o que você quiser, planta o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Agora, o que me impressionava era a tranquilidade daquela menina e a resignação da mãe da menina. Próximo. Terminando, essa é a figura que eu sempre procuro mentalizar quando vou operar alguém. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. E quando eu me esqueço de dizer, simplesmente peço ou penso, mas não falo, os meus assistentes já me chamam a atenção. Não vai falar nada, não? Próximo. E aqui um outro livro que está vindo por aí, Espíritos Decaídos Materializados. Conseguiu-se algumas fotografias de espíritos deformados materializados.
na década de 70 e 80, e a gente está trabalhando num segundo livro. Vamos ver se o meu amigo Silvio vai deixar que ele seja publicado. Próximo. E aqui que fique essa imagem e que nos acompanhe para sempre. Amanhã, quando nós abrimos o jornal, o que nós vamos ver ali? O aquecimento global está aumentando, as espécies estão sendo extintas, as geleiras estão desaparecendo. Tudo isso vai nos preocupar mesmo. É para nos preocupar. Nós fazemos parte ainda de um planeta de provas e expiações, mas nós não podemos esquecer que existe um Cristo planetário, um governador planetário espiritual. O que é um Cristo planetário? É um espírito igual a nós, que atingiu um desenvolvimento tão alto, tão profundo, que Deus deu a ele a responsabilidade do governo de um planeta inteiro, quando esse planeta era tão só uma poeira cósmica. A Terra tem a idade de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então, por que eu vou me preocupar, sim, mas eu não posso esquecer que nós estamos sob um governo e determinados limites não serão ultrapassados, porque ele não vai governar um planeta por 4 bilhões e 500 milhões de anos e depois deixar ele desaparecer com toda a sua humanidade em 10 anos. Os espíritos que persistirem na má conduta simplesmente serão removidos e reencarnarão em outros planetas mais atrasados do que a Terra. Enquanto aqui chegarão, aqui estão os nossos filhos, espíritos muito mais evoluídos do que nós e que saberão como resolver os problemas que afetam a humanidade, como sempre aconteceu no passado. Chegou o momento da descoberta dos antibióticos. O que é que Jesus fez? Encaminhou um espírito altamente iluminado, chamado Fleming, e descobriu a penicilina. Chegou o momento de libertar a Índia, que representava 3/4 do Império Britânico. O que Jesus fez? Encaminhou um espírito iluminado chamado Gandhi, que, pregando a verdade e a não violência, libertou a Índia. Então, em todos os momentos, em todas as descobertas importantes para a humanidade, quem é que chegou? Espíritos evoluídos, incumbidos por Jesus de trazer essas inovações. E é certo que isso vai acontecer também no futuro. Todos os nossos problemas, ele tem a solução. Nós não temos. Mas a solução está na mente de Jesus iluminada e eles intuirá, eles municiará a humanidade desses espíritos que nós estamos tanto precisando para que possa realmente fazer as revoluções, as modificações sociais, científicas e filosóficas que a humanidade tanto anseia. Muito obrigado, meus amigos, pela sua gentileza. Uma noite aqui, todos estarem com tanta atenção ouvindo o que eu tenho a falar. Agradeço sinceramente a atenção de todos. Graças a Deus. Que o Pai Celestial esteja nesse momento entre nós, por tudo que nos foi dado a conhecer. Confesso que muitas coisas do que aqui hoje foram ditas, eu fui o primeiro a ouvi-las, e com elas e com vocês aprenderem. Todos aprendemos, porque somos todos discípulos de Jesus, nosso Pai. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas.
Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Senhora, nos teus braços, depositando todas as nossas súplicas e os nossos agradecimentos por tudo que já estamos recebendo, pela presença dos mensageiros de luz encaminhados pelo teu Filho e que aqui estão junto a nós. E também pela presença do teu Filho em cumprimento às suas palavras de que onde 2 ou mais pessoas se reunissem sob seu nome, presente também ele estaria. Que sejam alcançados por toda essa luminescência os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, aqueles que de alguma forma se consideram nossos inimigos. Que nós sejamos levados até as nossas residências em segurança, nesse mundo onde tanto mal campeia, mas que se encontra sobre o governo seguro de Jesus. Não se turbe o nosso coração, nem se arreceie, porque Ele está ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar, que o poder não pode dar, que a riqueza não pode dar, porque só Deus pode dar. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. É o que temos a dizer-te. Depois de ouvirmos as lições trazidas pelo nosso companheiro Paulo. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje. E eu peço permissão aos nossos amigos espirituais, para que em nome de Deus possamos estar encerrando a primeira parte de nossas tarefas da noite de hoje. Que Deus possa nos abençoar, nos acompanhando aos nossos lares. Graças a Deus.